Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro promovido pela Associação Espírita Lauro Machado. Antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, farei a preparação do ambiente, destacando uma das lições do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, intuído pelo Espírito de Emmanuel. Tua fé. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8:48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Interessante este trecho que acabei de ler, não é? A tua fé é capaz de muitas coisas. O importante é ter fé. Vamos então falar do nosso tema de hoje. Estamos trabalhando com o livro Vida Plena, de Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Hoje estamos no capítulo 6, Bem e Mal. Vejamos essa figura aí. Muitas vezes eu falo de que dentro de nós habita duas esferas, ou duas esferas. Um lado bom e um lado mau. A que prevalecer será aquela que alimentarmos mais. Então, dentro de nós temos essas duas partes que essa figura nos mostra. Qual delas nós queremos que prevaleça, que seja a nossa imagem, que seja o nosso perfil, que seja a nossa pessoa? Tem um provérbio africano que ele afirma que a árvore soberana cresce em silêncio, mas quando tomba, produz ruído. Por quê? Pensemos sobre esse provérbio. Vamos
nos fortalecendo, nos fortalecendo, nos fortalecendo, nos fortalecendo. E para nos derrubar é preciso também muito esforço, pois a nossa fé nos fortalece. A nossa fé nos torna capazes de enfrentar grandes tribulações. E o capítulo de hoje fala exatamente sobre isso. Como nós enfrentamos os nossos desafios. Como nós enfrentamos as nossas turbulências. Como nós enfrentamos o nosso sofrimento. Possuindo a luz do conhecimento espiritual, somos impulsionados ao crescimento, superando as irregularidades morais e purificando nossa essência interior, que é a sublime herança do Criador. Então veja bem, todos nós guardamos em nosso interior a centelha divina. Todos nós guardamos no nosso interior a luz divina. E ela deve crescer, se desenvolver, para que o nosso espírito possa ser um espírito fortificado, iluminado, puro. Mas para isso, nós precisamos enfrentar os desafios. De que desafios estamos falando? Disso. De tudo que aparece nessa nova imagem aí. De todos os bens materiais, de todas as situações do nosso dia a dia que nos provoca, que mexe conosco sobre as questões do estar neste mundo e de conviver com as regras desse mundo e com as pessoas que nele habitam. Porque as relações são permeadas de tensões. E por que são permeadas de tensões? Por quê? Porque no mundo material existe um jogo de ilusões materiais que sempre acabam deixando um grande vazio dentro de nós. Porque a gente busca nos bens materiais a nossa realização. Nós buscamos nos bens materiais que sejamos projetados socialmente, que sejamos aceitos, que sejamos vistos, que sejamos incluídos nas questões. Enquanto a parte mais importante, o tesouro mais importante que temos, não estão nessas coisas. Estão dentro de nós. Está, melhor dizendo, dentro de nós, que é o nosso espírito. É a nossa evolução espiritual. Esses bens materiais existem para nos auxiliar a nos desenvolvermos espiritualmente. Esses bens materiais existem para que sejam partilhados, compartilhados, experimentados e não para servir de adversidade, de prepotência, de poder de alguns sobre outros. Este jogo que falamos de ilusões é quando a gente busca a felicidade nas coisas materiais. Ela até traz prazer, até traz satisfação, mas quando a gente busca apenas isto, isso tudo passa tão rapidamente, passa tão depressa, que se toda a nossa esperança
o nosso objetivo estiver nesses bens, eles vão se deteriorar junto com os bens materiais. Enquanto o nosso espírito vai se deteriorar se não cuidarmos dele, se não investirmos na nossa reforma íntima. Nós vemos que, de um lado, há aquela corrida maluca, até cruel muitas vezes, por conta de competitividade, para esses bens materiais. E vemos nessa outra imagem que, por outro lado, quantos com carências de várias ordens, no entanto, são ricos de paz de consciência, de bem-estar e de harmonia. Qual de nossas crianças agora brincam? Como esse brinquedo aqui, perna de pau, nem sabem mais o que é isso. Não sabem mais o que é rolar na grama. Não sabem mais o que é sentar em roda e contar uma história. A não ser nas escolas que ainda fazem isto. Mas em casa, a maioria das vezes estão na TV, ou no videogame, ou no celular, ou no computador. E aí, assim, a criança tem que ter computador, a criança tem que ter TV, a criança tem que ter... E não tem mais espaço para brincar. Não tem mais segurança de poder estar brincando com os amiguinhos. Não vive mais as experiências do seu corpo. Não pinta, não recorta, não cola. Não rabisca as paredes para o papai e a mamãe ficarem bravos. É inversão de valores. É inversão do que buscamos na vida. O bem é esse atributo que a vida concede para que a ordem faculte o equilíbrio em todas as atividades. O bem é um atributo. O bem é algo que se concebe, que se produz. E nós não estamos falando de um bem produzido, né, fruto do nosso trabalho que a gente vai lá e compra. Nós estamos falando dessa riqueza aqui, olha só. Olha essa criança como se diverte brincando na água. Por quê? Porque no fundo é simples ser feliz. Difícil é ser tão simples. Difícil é a gente ver beleza nas coisas simples, no sorriso, na brincadeira, no faz de conta. Resgatar essa magia, esse brilho da vida. Porque o brilho da vida, quem dá é Deus, mas quem enxerga, quem consegue ver, quem consegue sentir, quem consegue alcançar, somos nós ou não. A mesma paisagem pode ser totalmente diferente aos olhos de cada um que a vê. Alguns vê paz, harmonia, brilho em tudo. Outros veem escuridão, tristeza, isolamento, sofrimento em tudo. O nosso desafio aqui é exatamente conseguirmos enxergar, conseguirmos tirar de cada situação um aprendizado, uma lição,
tirarmos de cada problema uma mensagem que o Senhor tem nos mandado para que possamos prestar mais atenção, para podermos ver uma situação de forma diferente, para que possamos ter um entendimento diferente sobre determinada situação, determinado assunto, determinada pessoa. São momentos que devem nos fazer parar e refletir. Vejamos o que a própria natureza consegue nos ensinar. Existem males que são consequências dos fenômenos sísmicos. Por exemplo, tsunamis, maremotos, devastam regiões inteiras. E depois de algum tempo, nós vemos ressurgir a vida, ressurgir forças, ressurgir solidariedade, compaixão. Vejamos aqui a própria natureza se recuperando. Olha essa imagem que parece uma flor no meio do oceano, resultado de uma erupção vulcânica que tudo destruiu, mas que com o tempo compõe panoramas de beleza natural, como essa que estamos observando. Porque tudo, absolutamente tudo, afinal, conduz ao bem. Deus não nos castiga, Deus nos ensina, às vezes a duras penas, às vezes só nos parando, literalmente, para que possamos refletir e aprendermos. O mal aparente de agora é o prenúncio de um bem futuro. Eu acho que aqui se encontra a maior dificuldade do ser humano, de fato perceber de que sofrimento, de que problema não é castigo, é oportunidade de crescimento. E nós temos tanto o que aprender em relação a isso. Por quê? Porque nós ainda nos detemos no mal, nós ainda ficamos lamentando, entristecidos, fechados em nossa dor. E aqui vem o recado de Divaldo Franco, de Emmanuel, na verdade, de Joana de Ângeles. Portanto, não se detenha no mal. O que hoje lhe parece mal, na verdade, trata-se de um teste no teu processo de crescimento na vida. E que nós devemos aprender a abençoar a roseira, mas não amaldiçoar o espinho pontiagudo, porque é ele que protege e leva a seiva para a bela rosa. Só vamos ter e colher o perfume e a rosa se passarmos pelos espinhos. Só vamos encontrarmos a paz e a harmonia do reino de Jesus se passarmos por nosso processo de evolução, processo de reforma íntima, processo de aprimoramento, processo de luta
entre as duas esferas que estão dentro de nós, do bem e do mal. Portanto, ante as tribulações existenciais e os sofrimentos equivocadamente, vamos atentar a essa palavra, equivocadamente, são chamados de males. Por quê? Nós ainda entendemos como dor, como castigo. Dói, dói, sofre, sofre. Mas é castigo? Não. É ponto de interrogação. É ponto de questionamento, de reflexão. Então, frente aos males, mantenha a serenidade e aguarde a divina providência, que certamente, não tenhamos dúvida, virá ao nosso socorro. O mal real é aquele que produzes ao teu próximo e a ti mesmo. Portanto, na tua vida futura. Pois, se não aprendermos com os nossos problemas, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, nós estamos atrasando o nosso crescimento. E este sim é um grande mal que fazemos para conosco e que reverbera em todos que estão à nossa volta, ou seja, aos nossos próximos mesmo ali no nosso entorno, ou próximos nossos irmãos que às vezes tem que, os quais a gente desconta o mau humor, a raiva, ou despejamos as nossas tristezas. Muitas vezes, ações que podem ajudar através dos sofrimentos e da solidão, o desencanto e a angústia, são considerados um mal, do qual todos desejam se libertar. É verdade, é verdade. Não é fácil aguentar o sofrimento, a solidão, o desencanto, as angústias. Não estamos aqui dizendo que isso seja fácil, pelo contrário, é exatamente por entendermos que são provas e provas difíceis que a gente vai procurando no Espiritismo, procurando nos ensinamentos do Mestre Jesus, os caminhos, forças, a lembrança de que isso é para que a gente possa se tornar um espírito mais evoluído. Queremos nos libertar rapidamente. E quando a gente faz com isso tudo algo que a gente quer jogar fora rapidinho e não pensar sobre ele, não entendermos o que a mensagem da aprendizagem que estão neles, infelizmente eles se repetem. Às vezes das mesmas formas, às vezes de formas diferentes, porque Jesus nunca nos abandona e, portanto, Ele nunca vai desistir de nós. Nós fomos pensados e criados para sermos espíritos de luz, espíritos evoluídos e, de um jeito ou de outro, nós o seremos. Ou pelo amor, ou pela dor. No entanto, se soubermos entender o significado da experiência, transformando-se no bem real aquilo que é verdadeiro e sem falha, nós vamos seguir na nossa caminhada evolutiva a passos largos. Desta forma, o infortúnio detestado e rejeitado, quando usado com sabedoria,
transforma-se num grande bem. Quando conseguimos ver, mesmo nessa devastidão, na solidão, na angústia, nós conseguimos ver algo de bom. Mas, Elizabeth, como é que a gente vai ver algo de bom na dor? Não é a dor que é boa. É em que momento ela está vindo? Aonde ela está vindo? Por que ela está vindo? Por que neste momento vamos ter várias respostas acerca dos nossos comportamentos e certamente do que precisamos melhorar neles. Então se torna urgente e necessário aprender-se a bem e mal sofrer. Mas como mal sofrer, Beth? É transformar o bem, transformar o mal sofrer em bem sofrer. Então a gente tem que aprender com o mal. Nós temos que tirar dele as maiores lições da vida, para que eles não se repitam, se repitam e se repitam. Então, o que Emmanuel nos diz? O que Emmanuel nos pede em nome de Jesus? Cresça em silêncio, adquirindo sabedoria para que a existência transcorra feliz, mais harmônica, mais tranquila, mais serena. Sejam quais forem as circunstâncias, acende a luz da esperança na mente, a alegria do amor de Deus no coração e siga a sua jornada. Olha que bonita esta mensagem que Divaldo Franco nos traz neste livro. Cresça em silêncio, cresça com calma, cresça tranquila, se fortaleça, se fortifique, acenda a luz do amor de Deus no seu coração, a esperança na sua mente e caminhe rumo à sua evolução. Nesse trecho, nesse capítulo, ele traz uma história que eu até destaquei, as palavras do livro, para que possamos refletir sobre ele. Um pai possuidor de muitos bens tinha 2 filhos. Sentindo a aproximação da morte, desejou saber qual dos 2 era mais sábio, a fim de poder administrar os seus bens. Chamou-os, explicou a situação e disse-lhes: tenho 2 cômodos vazios. Gostaria de pedir-lhes para que os enchessem ao máximo com a maior economia possível. Aquele que o fizer melhor será o administrador dos bens, além de herdeiro da sua parte. Ou seja, ele vai dividir a herança entre os 2 filhos, mas um deles vai administrar tudo. No momento esperado, o filho mais jovem chamou o pai e apresentou-lhe o espaço totalmente cheio com um mínimo de despesa, pois repletou, ou seja, encheu aquele cômodo com feno. O mais velho, por sua vez, apresentou ao pai o outro cômodo, iluminado com apenas uma lâmpada acesa.
Comovido, o pai disse-lhes, o genitor disse-lhes: tu, apontou para o primeiro, enchestes todo o espaço com sombra, enquanto ele encheu de luz. Por essa analogia fica fácil sabermos ao qual dos dois o pai deixou a administração dos bens. Ao que trouxe a luz. E enquanto houver sombras dentro de nós, enquanto ainda enchermos o nosso cômodo com questões materiais do mundo, a nossa faísca divina vai ter dificuldade em se ampliar. Mesmo que a gente pense que feno pega fogo rápido, que é verdade, pega fogo rápido, mas também some rápido. E não tendo mais feno, acabou-se a iluminação. Igual as paixões do mundo cotidiano e material. Prazeres fugazes, prazeres que do mesmo jeito que vem, voltam. Não vamos levar nas nossas malinhas quando deste mundo nos formos. Só levaremos o que estiver em nosso espírito. E que quando a gente deixar esta encarnação, que o nosso espírito tenha menos sombras possível. É longa a nossa caminhada, ainda temos muitos cômodos cheios de sombra. Mas a nossa fé, como diz Emmanuel lá, nas palavras de Chico Xavier no Pão Nosso, a nossa fé conseguirá nos mostrar o caminho da luz. Pois Jesus é a luz do mundo. Todo mal que te chegue, transforme em bem, e todo bem que alcances, envolva-o com a luz, pois ele sempre nos oferece a chama que nunca apaga. Mas lembremos, a nossa lamparina precisa estar acesa. Ele ilumina o caminho, mas se não quisermos enxergar, nem a luz nós conseguiremos ver. Ele está o tempo inteiro com a luz estendida para nós. E nós, estamos dispostos a seguir este caminho? Estamos dispostos a seguir os ensinamentos de Jesus? Espero que sim. Espero que os meus irmãos de fé estejam junto conosco nesta caminhada evolutiva junto ao Pai. Parando por aqui o nosso encontro de hoje, desejo a todos uma excelente semana e em agradecimento a este momento onde possamos parar um pouquinho e refletir sobre essas palavras, vamos então agradecer aos nossos mentores individuais, os mentores da Casa Lauro Machado, ao mentor do Evangelho, que possibilitou tranquilizarmos as nossas mentes, aquietarmos o nosso coração neste momento de reflexão. Vamos fazer o nosso agradecimento então, com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja,
Graças a Deus. Fiquem em paz. Muito obrigada.